Quantas vezes você já se perguntou, qual caminho devo seguir agora? Talvez você esteja, nesse momento, parado diante de uma encruzilhada na sua vida. Decisões importantes aguardam por você. E essa pergunta ecoa na sua mente, no seu coração. Senhor, por onde devo ir? É sobre isso que quero conversar com você hoje. Sobre como encontrar a sabedoria divina para saber qual caminho seguir quando as opções parecem confusas, quando o futuro parece incerto, quando o medo tenta nos paralisar. Você já notou como nossa vida é feita de escolhas? Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, estamos constantemente escolhendo. Algumas escolhas são simples, rotineiras, outras são complexas e podem determinar o rumo da nossa jornada. E é justamente diante dessas escolhas importantes que nos sentimos mais vulneráveis, mais inseguros. E se eu escolher errado? E se eu me arrepender depois? Como posso ter certeza que esta é a vontade de Deus? Estas perguntas podem nos atormentar, não é mesmo? Mas quero te dizer algo importante. Deus não se deleita em nos ver perdidos, confusos. Ele deseja nos guiar. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te aconselharei e cuidarei de ti. Salmos 32:8. Esta é uma promessa poderosa. O Criador do universo, aquele que conhece o fim desde o princípio, se compromete a nos ensinar o caminho. Ele promete nos aconselhar e cuidar de nós. Mas como acessar essa sabedoria divina? Como discernir a voz de Deus em meio a tantas outras vozes que tentam nos influenciar? Primeiro, precisamos entender algo fundamental. Existe uma grande diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria humana é limitada, ela se baseia na nossa experiência, na nossa capacidade de análise, nas nossas emoções. Por mais inteligentes que sejamos, por mais experientes que sejamos, nossa visão é sempre parcial, fragmentada. Já a sabedoria divina é completa, perfeita. Deus enxerga não apenas o agora, mas todo o nosso futuro. Ele conhece os desdobramentos de cada escolha, de cada decisão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:8, 9. Quantas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nós? Quantas vezes planejamos, calculamos, decidimos baseados apenas na nossa própria compreensão? E depois, quando as coisas não saem como esperávamos, nos perguntamos, o que deu errado? Talvez a resposta esteja justamente nessa diferença fundamental. Estávamos confiando na nossa própria sabedoria e não na sabedoria de Deus. Então, como podemos buscar e encontrar essa sabedoria divina para saber qual caminho seguir? Vou compartilhar com você 7 princípios bíblicos que têm me ajudado em minha própria jornada. O primeiro passo para receber a sabedoria de Deus é reconhecer que precisamos dela. Precisamos admitir nossa insuficiência, nossa limitação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Este texto nos ensina algo poderoso. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, quando admitimos que não temos todas as respostas, abrimos espaço para que Ele nos direcione. Você tem feito isso? Ou tem tentado resolver tudo sozinho, confiando apenas na sua própria? Uma vez que reconhecemos nossa necessidade, o próximo passo é pedir. Simplesmente pedir a Deus que nos dê sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Do Tiago 1, 5, 6.
Observe que este texto nos traz uma promessa e uma condição. A promessa é que Deus dá sabedoria livremente e de boa vontade a todos que pedem. Ele não é um Deus mesquinho que esconde o caminho de nós. Ele deseja nos revelar, mas há uma condição. Devemos pedir com fé, sem duvidar. A dúvida nos deixa instáveis, como a onda do mar impelida e agitada pelo vento. Ela nos impede de receber a sabedoria divina. Você tem pedido sabedoria a Deus e tem pedido com fé, crendo que Ele responderá? A Bíblia é o principal meio pelo qual Deus nos revela sua vontade, seu caráter, seus princípios. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Quando estudamos as Escrituras, quando meditamos na palavra, recebemos iluminação para os nossos caminhos. A Bíblia nos dá princípios, diretrizes, exemplos que podemos aplicar às nossas decisões. Muitas vezes, a resposta que buscamos já está lá, nas páginas sagradas. Mas precisamos estar dispostos a ler, a estudar, a meditar. Existe alguma área da sua vida em que você esteja ignorando os princípios claros da palavra de Deus? Alguma decisão que você esteja tomando contrária ao que a Bíblia ensina? A sabedoria divina flui melhor em uma vida de intimidade com Deus. Quanto mais próximos estamos dele, mais facilmente discernimos sua voz. O Senhor é bom para os que esperam por ele, para aqueles que o buscam. Lamentações 3:25. A oração não é apenas um momento de pedir coisas a Deus. É um momento de comunhão, de diálogo, de intimidade. É quando abrimos nosso coração para Ele e permitimos que Ele fale conosco. Na quietude da oração, muitas vezes, Deus nos dá insights, impressões, direções que não receberíamos no barulho e na correria do dia a dia. Como está a sua vida de oração? Você tem separado tempo para estar a sós com Deus, para ouvir sua voz? Deus frequentemente usa outras pessoas para nos dar direção. Pessoas maduras na fé, que conhecem a palavra, que têm um relacionamento profundo com Deus. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. De Provérbios 19:20. Quando estamos diante de decisões importantes, é sábio buscar o conselho de pessoas que caminham com Deus há mais tempo, que já passaram por situações semelhantes, que podem nos oferecer uma perspectiva diferente. Claro, o conselho humano nunca deve substituir a direção divina, mas pode ser um meio pelo qual Deus confirma o que já está falando ao nosso coração. Você tem pessoas assim na sua vida? Mentores espirituais, líderes, amigos maduros na fé, a quem você pode recorrer quando precisa de direção? Deus também pode nos guiar através das circunstâncias. Portas que se abrem ou se fecham. Oportunidades que surgem ou desaparecem. Sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias 10:23. Às vezes, ficamos tão fixados em nossos próprios planos que não percebemos Deus trabalhando nas circunstâncias ao nosso redor. Ele pode estar abrindo uma porta que não havíamos considerado ou fechando outra que achávamos ser o caminho certo. Precisamos estar atentos, observando os sinais, discernindo o mover de Deus nas situações do dia a dia. Há alguma coincidência recente na sua vida que pode ser, na verdade, a mão de Deus te direcionando? Por fim, mas não menos importante, precisamos desenvolver sensibilidade à voz do Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, nosso guia, aquele que nos conduz a toda a verdade. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. João 16:13. O Espírito Santo pode nos dar impressões, convicções, uma paz interior sobre determinada decisão. Ele pode nos alertar quando estamos prestes a tomar um caminho errado ou nos confirmar quando estamos na direção certa. Mas para ouvir essa voz suave, precisamos cultivar sensibilidade espiritual.
precisamos aprender a distinguir entre nossos próprios desejos e a direção do Espírito. Você tem buscado essa sensibilidade? Tem procurado discernir a voz do Espírito Santo em meio às muitas vozes que competem pela sua atenção? Mesmo aplicando todos esses princípios, haverá momentos em que o caminho ainda parecerá obscuro, momentos em que, mesmo buscando sinceramente a vontade de Deus, não teremos clareza imediata. O que fazer nesses momentos? Primeiro, não se desespere. A falta de clareza instantânea não significa que Deus esteja ausente ou indiferente. Às vezes, Ele nos leva a um período de espera para desenvolver nossa fé, nossa paciência. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Segundo, continue buscando. Continue orando, estudando a palavra, buscando conselho. A perseverança é uma virtude espiritual importante. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Terceiro, dê pequenos passos de fé. Às vezes Deus não nos mostra todo o caminho de uma vez, mas apenas o próximo passo. E quando damos esse passo, Ele nos mostra o seguinte: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se compraz no seu caminho. Salmos 37, 23. Em minha própria vida, tenho descoberto que Deus raramente me dá um mapa completo. Em vez disso, Ele me dá uma bússola, sua palavra, seu espírito, e me pede para confiar nele a cada passo. E você sabe o que é incrível? Olhando para trás, percebo que os momentos em que tive menos clareza foram justamente os momentos em que mais cresci em fé, em confiança, em intimidade com Deus. Neste momento, quero que você faça uma pausa. Respire fundo, reflita sobre sua própria jornada. Existe alguma encruzilhada na sua vida agora? Alguma decisão importante que você precisa tomar? Como você tem buscado direção? Tem confiado mais na sua própria sabedoria ou na sabedoria de Deus? Existe algum princípio, dentre os que compartilhei, que você precisa aplicar com mais intencionalidade? Tome um momento para refletir sobre isso. Quero concluir lembrando você de uma promessa poderosa. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32, 8. Esta é a promessa do próprio Deus para você. Ele se compromete a te instruir, a te ensinar o caminho, a te guiar com seus olhos. Não é maravilhoso saber que não estamos sozinhos em nossas decisões? Que o Criador do Universo, em sua infinita sabedoria e amor, deseja nos guiar? E mais, Ele não nos guia à distância com indiferença. Ele nos guia com os seus olhos, com atenção, com cuidado, com interesse pessoal em nossa jornada. Vamos orar juntos? Pai Celestial, reconhecemos nossa total dependência de Ti. Sabemos que nossos caminhos não são os Teus caminhos, e nossos pensamentos não são os Teus pensamentos. Por isso, humildemente pedimos, dá-nos Tua sabedoria divina para sabermos qual caminho seguir. Em meio às encruzilhadas da vida, em meio às decisões difíceis, revela-nos Tua vontade. Ajuda-nos a discernir Tua voz em meio ao barulho deste mundo. Dá-nos coragem para seguir Teus direcionamentos, mesmo quando não enxergamos todo o caminho. Dá-nos fé para dar um passo de cada vez, confiando que Tu estás no controle. Obrigado, porque Tu és um Deus que se importa com cada detalhe das nossas vidas. Obrigado, porque Tu prometes nos guiar com Teus olhos. Em nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Meu amigo, minha amiga, quero te desafiar hoje. Pare de confiar apenas em sua própria compreensão. Pare de tentar descobrir tudo sozinho. Em vez disso, entregue seus caminhos ao Senhor. Busque sua sabedoria. Confie em sua direção
E então, mesmo quando o caminho parecer incerto, mesmo quando o futuro parecer nebuloso, você poderá caminhar com confiança, sabendo que está nas mãos do Deus que conhece todas as coisas e que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Esta é a promessa para você hoje. Este é o convite: entregar, confiar e então ver Deus agir. Você está disposto a dar esse passo de fé? Está disposto a trocar sua própria sabedoria limitada pela sabedoria infinita de Deus? A escolha é sua. E eu oro para que você escolha caminhar na sabedoria divina, para que ao final da sua jornada você possa olhar para trás e dizer: o Senhor me guiou perfeitamente em todos os meus caminhos. Que Deus te abençoe e te dê sua paz enquanto você busca discernir qual caminho seguir. Lembre-se sempre, você não está sozinho nessa jornada. O Deus que criou os caminhos está caminhando ao seu lado, guiando cada um dos seus passos. Vá em paz e que a sabedoria divina ilumine todos os seus caminhos.